Bom dia, meninas. Ajeitei um pouquinho. Hoje eu tô do carro. Bom dia, bom dia. Hoje eu tô do carro porque o Emerson, ele vai palestrar, né? Então, 9h30 a palestra dele. Então, hoje eu vou cumprir aquele ritual bem, bem curtinho. Bom dia, obrigado por vocês estarem aqui. Mais um, a gente está hoje no segundo dia do devocional Forte, da Lisa Bevere. Então, eu vou direto ao ponto que hoje a gente está com tempo curto, mas estou aqui comprometida com vocês nesse devocional. O segundo dia, tá? Gosto de mostrar, do devocional forte da Lisa Vivi, fala assim, o título é Confiante em Cristo. Vou começar a leitura. A justiça habitará no deserto, e a retidão viverá no campo fértil. O fruto da justiça será a paz. O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Quando você pensa na imagem de uma mulher confiante, o que imagina? Na tela, vemos a ideia que o mundo tem de uma mulher confiante, virando cabeças com seu sorriso controlador, garantindo o seu garantido e seu estilo impecável. Não é por acaso que essa confiança costuma estar à venda na forma de um produto de beleza ou de um estilo de vida que nos levará de um antes pouco desejável para um depois fabuloso. A longo prazo, contudo, a busca por afirmação no sucesso ou na atratividade é vazia. De quantas curtidas em uma foto nós precisamos? Ou quantos comentários de estranhos serão necessários para finalmente dizermos: basta, estou completa? Garanto que 1 milhão por dia jamais seria suficiente para nos preencher. Se confiarmos na popularidade ou na beleza, procuraremos constantemente que outras pessoas afirmem nosso valor e nos digam que somos desejáveis. Nossa autoestima estará repetidamente em perigo e ameaçada por outras mulheres, e nossa confiança será passageira. Mas existe outro caminho. Nós temos um príncipe que está sempre disposto a tornar belas as mulheres que vão até ele. A confiança que ele nos dá chega ao mais profundo do que sermos do que sequer sabíamos como deixar alguém tocar. É mais do que apenas uma vitrine, um filtro ou um novo acessório. É o brilho profundo e aquecedor que vem de saber que somos amadas e conhecidas profundamente. Quando uma mulher é amada assim, dá para ver. Cristo Jesus nos abençoou com o favor dele. Esta está na hora de permitirmos que seu amor seja mais do que suficiente e que deixemos de procurar realização em outro lugar. Está na hora de darmos uma olhada no antes e depois de nossa alma. Está na hora de verdadeiramente apreciarmos o que Cristo fez e de construirmos a nossa confiança em cima disso. O amor que ele provê nunca desvanece. Ele anseia nutrir eternamente cada uma de nós, a fim de que possamos florescer em seu amor. Senhor, obrigada por me renovares, por me limpares e por me refazeres diariamente na mulher que tu vislumbras. Eu tenho confiança na tua graça salvadora. E aí ela coloca assim: eu sou forte, porque Jesus tem me dado uma verdadeira fonte de confiança. E aí, ontem à noite eu fui estudar o que seria o devocional de hoje, e ontem foi Dia dos Pais, né? Então
passei um dia dos pais bem gostoso na minha casa, com só a nossa família, né? E, e foram as minhas netinhas lá, o Dom. O Dom, na verdade, foi para minha casa no sábado, dormiu comigo, acordou com a gente lá em casa. Então foi um dia assim simples, mas muito gostoso. A gente ficou batendo um papo depois do almoço, fizemos um churrasco. é, e foi um dia muito gostoso mesmo de se viver. Depois eu fui na igreja, fui jantar com as minhas filhas Melissa e Marina, e também ficamos batendo papo, e voltamos para casa e eu fui estudar. Estudar o que dizia, o devocional de hoje. E aí foi tão legal, porque eu estava com uma coisa no meu coração, e aí o Espírito Santo sempre vem tratar a gente, né? Jesus, ele sabe da gente, ele sabe o que está acontecendo, por mais que a gente não diga, que a gente não fale, que a gente não expresse, tem lá uma coisinha para ser tratada, e aí eu fui tratada quando eu fui estudar para hoje de manhã. Quando veio essa questão da justiça, quando veio essa questão é, de eu pensar, refletir sobre alguns aspectos, e aí eu fui fazer uma linha do tempo, do meu antes e o meu depois de Jesus. E aí eu descobri um monte de coisa. Eu amo fazer linha do tempo, de diversas formas. Por quê? Porque ela me dá uma perspectiva, ela me traz uma clareza do que eu fui, do que eu sou e do que eu quero ser. E isso em qualquer área da vida. Isso eu posso fazer profissionalmente, isso eu posso fazer para empresa, isso eu posso fazer para minha vida individual, isso eu posso fazer para o meu casamento, isso eu posso fazer para minha vida a partir da caminhada com Jesus. E aí, como a gente era Dia dos Pais, eu trouxe um pouco para maternidade. E óbvio que eu usei de comparação para isso, né? Porque eu e o Emerson, a gente tem um perfil muito diferente, né? O Emerson é mais carinhoso, mais espirituoso, mais brincalhão. Eu sou mais rígida, mais séria, mais da regra. Então, obviamente, isso impacta, nos comportamentos das nossas filhas com cada um de nós, comigo e com ele. E aí eu fiquei com aquilo, assim, vendo os recados das minhas filhas para ele e tudo mais. E ele fez um churrasco pra gente, cozinhou pra gente. E fiquei pensando, é, por que algumas coisas não acontecem comigo? Isso foi o que ficou no meu coração. E aí veio as minhas respostas nesse devocional, que foi muito interessante, né? E a pregação também que o pastor Josué pregou ontem na igreja, falou muito sobre você guardar o seu coração, sobre como você fazer isso, como você guardar o seu coração. Dos acontecimentos, das circunstâncias, das coisas, você não ficar com o seu coração nas circunstâncias e você é, é, deixar, ter o teu relacionamento com Jesus e deixar o Espírito Santo tratar das suas coisas, ter uma vida de oração, ter uma vida de melhoramento, de desenvolvimento. E eu fui fazer essa linha do tempo, né? E 2016 foi a minha conversão, quer dizer, ano que vem vão fazer 10 anos que nós nos convertemos, né? E aí eu fui olhar a jornada, primeiro a partir da conversão, de todas as mudanças que eu já vivia até aqui, de temperamento mesmo, de reação, porque eu sempre fui muito reativa, né? Eu tenho a resposta sempre na ponta da língua, eu reajo rápido. As pessoas até brincam comigo, nossa, você deu essa resposta, eu nunca ia ter a perspicácia de dar essa resposta tão rápido. E eu tenho aprendido uma coisa: tem momentos que é bom dar a resposta muito rápido, e tem momentos que é bom você ter uma pausa para silenciar, para dar a resposta mais adequada. Por quê? Porque eu sou muito mais conhecida pela minha resposta rápida
do que a minha resposta mais adequada. E nos últimos tempos, eu tenho aprendido a fazer essas pausas com silêncios estratégicos. Isso serve para negociações, isso serve para momentos no trabalho, isso serve para momentos no seu casamento, isso serve para momentos com seus filhos. Por quê? Porque talvez a sua reação em determinados momentos, ou a minha reação em determinados momentos, viriam com uma intensidade e um peso, né, que não são sábios. Inclusive, o pastor Josué usou um exemplo que foi muito interessante, é, de uma moça que estava num restaurante, com o seu marido, e lá tinha um rapaz, assim, já tinha bebido muito em outra mesa, alguma coisa do tipo, e começou a piscar para ela, paquerar ela casada, e o cara insistindo naquilo. O que seria, ele trouxe, o que seria sábio, né? Seria sábio que ela falasse, ah, vamos embora, eu já não estou gostando da comida, não estou gostando do ambiente, não está legal, tá muito barulho, e ela se retirasse daquele local. Mas ela decidiu, de forma que não foi sábia, falar para o marido que o rapaz estava piscando para ela, que estava paquerando ela. E aí ela colocou o marido numa circunstância que não foi sábia, porque o marido levantou, foi fazer uma abordagem num cara que estava bêbado, não estava bem, né? Não estava na sua consciência plena. E aquilo virou uma grande briga dentro do restaurante. E o marido está hospitalizado. O marido, acho que tentou esfaquear, ou lá naquela coisa, no restaurante, pegou uma faca, não sei exatamente o que aconteceu. Ainda vai responder por uma tentativa de alguma coisa lá. E foi hospitalizado. Então a gente precisa entender, às vezes, os acontecimentos, ter essa pausa para que a gente não reaja imediatamente às coisas, mas que a gente comece a dar respostas sábias e adequadas para cada coisa. Porque muitas vezes as pessoas ainda não entenderam a sua mudança, ainda não entenderam o seu posicionamento, ainda não entenderam os seus porquês. E isso às vezes leva tempo. Imagina, as pessoas convivem com você uma vida inteira e você tem sempre um jeito, um modus operandi. E você passa a fazer uma mudança de caráter, de comportamental. As pessoas têm até, principalmente familiares e pessoas que estão no teu entorno, elas têm dificuldade de lidar com a sua mudança. Por quê? As pessoas que mais alimentam o nosso vício emocional são, são os nossos familiares, são as pessoas mais próximas. Então, até a sua mudança é mais dura nesse ambiente. Por quê? Porque as pessoas já te conhecem daquele jeito. Aí, onde que Deus começou? Do ponto que a gente parou, né? Onde é que Deus começou a me tratar, né? O Espírito Santo começou a me tratar. Quando eu fui ler o devocional, fui fazer o meu antes, o meu depois, estava silencioso. Voltei. Então, voltando do ponto que a gente estava lá que travou, né? Então, quando a gente muda os nossos comportamentos, as pessoas estranham. Quem é mais agitado, mais reativo, ficar mais silencioso, mais calmo, mais tranquilo, é estranho. Quem é mais calmo, mais tranquilo, mais compreensivo, ficar mais reativo, mais explosivo, é estranho. Então, toda a mudança soa um pouco estranho. E aí, eu não sei de que ponto tá, então vou falar isso também, que eu acho importante, é uma dica importante. É, como eu sou muito intensa e as minhas reações, elas aparecem no meu semblante, não somente nas minhas palavras, na minha expressão corporal, eu passei a fazer os meus silêncios saindo dos ambientes. Então, por exemplo, se tem alguma coisa acontecendo para eu não fazer caras e bocas e falar nada, não dar a minha opinião, eu saio. Vou no banheiro, demora um pouco mais, vou fazer uma outra coisa para não ficar ali naquele contexto. Para quê?
para que eu não reaja, para eu dar aquela pausa, aquele silêncio de sabedoria. E isso para tudo, para o casamento, para a relação com as filhas, para o trabalho, até para negociações. Tem negociações que só o fato de eu ficar sem falar por um tempo, eu vou ver isso. E o fato de eu ficar sem falar por um tempo alivia um pouco a tensão da negociação para a gente chegar no ponto ideal que a gente precisa chegar. Então, até nisso, tem tido sabedoria, tem tido um resultado positivo. É, e tem sido muito bom esse tempo. E aí eu comecei a falar sobre esse capítulo específico que falou sobre justiça, e que a justiça habita no deserto, na retidão, e o fruto da justiça é a paz, a tranquilidade, a confiança para sempre. Por quê? Eu falei também que muitos acontecimentos que acontecem na nossa vida, e isso não é uma ameaça, mas assim, nunca se levante contra um justo de Deus. E eu ia trazer como exemplo, que eu comecei a falar, e não estava gravando, Davi e Saul. O que é você saber o que não ir de frente com um justo de Deus? Por mais que você discorde de uma pessoa, você precisa saber quem ela é em Cristo. Então você precisa aprender a não se levantar contra um justo de Deus, porque a justiça não é dele. A justiça vem de cima. Mas os dois não são filhos? Sim. Mas cada um vai colher a consequência do semente que plantou. O fruto que você vai colher, ele vai estar adequado à semente que você plantou e à forma como você adubou aquilo. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, no caso de Davi e Saul, Davi foi ungido para ser rei. Mas ele levou, acho que quase 40 anos, se não me engano, me corrijam se eu estiver errado, até o reinado dele chegar, o tempo de reinar, desde que ele se tornou ungido. E quem era o rei era Saul. Só que Saul foi metendo os pés pelas mãos e ele já não obedecia o que Deus entregava para que fosse feito. Então Deus era um ungido, era rei, mas em breve ele deixaria de ser rei porque Deus já tinha levantado um novo ungido para se tornar rei. E por inveja, por comportamentos disfuncionais, ele começou a perseguir Davi. E Davi começou a fugir, de Saul. Então, eram dois ungidos de Deus, um pronto para assumir a cadeira de reinado e se comportando de acordo com as coisas que Deus queria. E um ungido de Deus em desconexão total de obediência e das coisas de Deus e fazendo coisas disfuncionais. Então, ele também vai colher os frutos do que ele fez, porque a justiça vem de Deus. E quem faz a justiça para as pessoas é Deus. Quando você quer fazer a justiça com as suas próprias mãos, não é uma justiça dele, não é uma justiça justa, adequada, na medida, é uma justiça sua. Então, provavelmente, ela vai ter disfunções, ou para mais ou para menos, né? Então, a gente tem que entregar para que Deus faça a justiça pela gente, sempre, em qualquer circunstância e ocasião. E aí isso fiquei muito forte porque eu tenho muitos testemunhos sobre essa justiça. Por quê, Janaína, você tem? Porque eu não pago na mesma moeda. E isso para mim é agir como Davi. Por exemplo, Davi, certa vez, sendo perseguido por Saul, ele se escondia em cavernas. E aí ele fugia, de 15 a 17 anos, então é isso aí. Ele levou tempo, eu sei que ele levou um bom tempo, eu não sei exatamente qual foi o tempo, para poder assumir o reinado. E certa ocasião, Saul foi, enfim, fazer suas necessidades dentro de uma caverna, e aí é, Davi e o grupo dele estavam escondidos nessa caverna. E ele entrou sozinho. E ali eles tiveram a oportunidade de matar Saul. Mas, apesar de Saul estar correndo atrás de Davi para matá-lo,
com medo de ele assumir o reinado, porque ele já sabia que ele era o novo ungido, Davi não fez o mesmo com Saul, mesmo tendo uma oportunidade, né? Ele não matou e não deixou que nenhum dos deles matasse. Ó, ele falou: ninguém vai de encontro à vida dele. Ninguém pode ceifar a vida do rei, porque ele é um ungido de Deus. E isso é honrar a Deus, em primeiro lugar. Porque quando você não faz alguma coisa contra alguém que é um ungido de Deus, um justo de Deus, você se beneficia desse comportamento. E quem faz ao contrário, mesmo sendo alguém de Deus, vai também colher a colheita de quem atenta contra um justo de Deus. E eu já vi muitas situações de muitas pessoas que já fizeram coisas contra mim, contra o meu marido, e eu fico assistindo a colheita dessas pessoas. É uma colheita dura. E aí eu falo, olha, esse daí vai ter colheita. Pode esperar. Pode sentar na cadeira de assistir, que essa pessoa vai ter colheita. E eu vejo colheitas duras acontecendo de vida, né? Pessoas que já tentaram nos separar. Quem se separa é a pessoa. Quem sofre emocionalmente é a pessoa. Pessoas que já tentaram, é, de uma forma é, sem caráter, prejudicar o nosso negócio. Essas pessoas comem um pão duro. Aquela famosa frase, o pão que o diabo amassou. E aí, no final, vem pedir ajuda pra gente mesmo. Eu já vi isso acontecer. Aliás, eu vejo isso acontecer algumas vezes nesse ciclo aí de jornadas de 20 anos de caminho. Então, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não estar indo de encontro a um justo de Deus. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Tenham honra. Se você não quer honrar aquela pessoa, honre a Deus, porque Deus tem uma unção sobre aquela pessoa. E se Deus tem, merece respeito. Você não sabe o que Deus tem com aquela pessoa. E aí aconteceu algumas coisas muito legais que eu vou compartilhar, não completamente, mas um pouquinho com vocês. Eu fui no casamento de uma amiga em São Paulo e foi um casamento lindo, maravilhoso. E eu fui só para ir no casamento dela mesmo, assim, especificamente, né? É, Então, eu fui, dormi lá e já acordei para o casamento. Foi uma sexta-feira muito gostosa. É, Obrigada, Franciane. Foi uma sexta-feira muito legal, muito leve. E eu vi, assim, o Espírito Santo presente naquela. Eu amo casamento, né? Presente naquela celebração, porque estava meio chuvoso. Eu comecei a orar, porque estava muito frio, porque estava ventando. Eu falei, Deus, para o vento, para a cerimônia e tal. E o tempo estava fechando um pouquinho. E aí, quando a noiva chegou, o vento de fato parou. E aquilo parou de fazer frio. E aí eu também chamo a atenção a vocês como a gente pode fazer pedidos específicos para Deus que eles são atendidos. E aí parou aquele frio, foi lindo, a cerimônia foi cheia do Espírito. E aí no meio da cerimônia, o céu começou a abrir, aquela nuvem mais escura foi passando, que o céu começou a ficar mais claro, daqui a pouco começou os pássaros a cantar, e aí ele chamou a atenção deles porque eles pediram que nessa viração de tarde, no casamento deles, os pássaros cantassem. Então, assim, nitidamente tinha a presença do Espírito Santo naquela união. E aí fomos para a festa, tudo certo. Uma festa de crente mesmo, só banda de louvor, aí depois teve um forró de louvor, tudo de louvor. Legal. Estamos lá nos divertindo muito bem. De repente, a gente está numa mesa que estava o pregador do casamento, que é o André Vitor, não sei se vocês conhecem, estavam alguns amigos e estava uma pessoa que a gente não sabia quem é. Eu e meu marido, quem é essa pessoa? Quem é esse? Quem é? Eu falei, olha, eu não sei, deve ser conhecido de alguém. Mas a gente estava sentada naquela mesa. Uma hora a gente estava lá dançando e uma das amigas que estava na mesa falou assim, ô Janaína, a fulana falou que Deus tem uma palavra para você.
e para o seu marido, para o Emerson. Eu falei, é mesmo, mas eu não conheço ela. Ela falou, pois é. Aí ela me disse quem era a pessoa. Ela é uma profeta da igreja tal, e ela falou que Deus está falando com ela de vocês e que ela tem que liberar uma palavra para vocês. Eu falei, beleza, tudo bem. Fala com ela que tudo bem. Ela pode falar com certeza. E aí ela sentou do nosso lado, mas foi, gente, muito forte. Eu nunca vi aquela pessoa. Ela falou coisas que ela não sabia. E ela falou para mim que falou pro Emerson. Coisas completamente diferentes. Falou para ele coisas, ele ficou super quebrantado, começou a chorar, porque foi muito forte. Falou de coisas específicas dele, do que ele faz, da oração que ele fez, das respostas que ele pediu. E aí ele desabou e falou de mim a respeito dos acontecimentos, dos últimos acontecimentos da minha vida e do que Deus tinha comigo e do que Ele queria comigo e do que eu tinha que fazer, porque eu também estava pedindo direção, também estava pedindo que Ele me direcionasse, que o Espírito Santo me dissesse o que que eu deveria fazer. E aí Deus foi muito específico com a gente, num lugar que a gente nem esperava encontrar nada disso. E aí eu volto para vocês. Quando Deus quer, Ele faz. Ele usa os dele. Então você não precisa, às vezes, ir buscar nada. Ah, eu quero uma resposta, eu quero. A resposta vem para você, aonde você está, de onde você nem espera, de pessoas que você nem conhece. Então, assim, foi incrível o que eu vivi. E foi desde a saída daqui do Rio para São Paulo que eu já comecei a receber situações, acontecimentos. Eu recebi um telefonema também. E aí eu quero promover isso aqui, quero que vocês me ajudem a promover, que eu vou, em breve, vou eh, divulgar para vocês dentro do grupo o que que vai acontecer. Eu vou estar na conferência que vai ter da Atitude agora, junto com a pastora Roberta. Então a gente vai estar lá contribuindo de alguma forma. E isso começou assim, eu saí do avião, ela estava esperando o Emerson chegar, que ele estava vindo de Brasília, ela me mandou mensagem, vamos conversar, vamos orar. Queria conversar com você sobre algumas coisas e aí aconteceu isso. Então, para mim, isso já foi uma resposta. Eu falei, meu Deus, que coisa incrível, né? E isso tem a ver com muitos acontecimentos que ao longo dessa jornada aqui eu vou contar para vocês, que são confirmações. Confirmações, inclusive, do que eu falei para vocês no devocional passado, sobre Abraão deixar a parentela. Tem coisas que acontecem na sua vida porque você obedece a Deus, e tem coisas que Deus tem só contigo. E é só quando você entende isso e deixa a parentela e deixa as pessoas que elas começam a acontecer. Então, às vezes, você está atrasando suas promessas, suas heranças, e não sabe nem por quê. Porque você precisa. E aí ela falou de mesas, que vai mexer nas minhas mesas, que vai mexer nas pessoas, que vai mexer em tudo, e que eu parasse de buscar opiniões e aprovações e coisas das pessoas, porque ele é comigo, que por mais que em alguns momentos eu me sentisse sozinha, que eu não buscasse companhia, porque é eu e ele, é eu e ele, e é eu e ele. E isso foi muito forte para mim, né? Que eu não mudasse meu jeito, que eu não mudasse minha essência. Ela foi tão específica, ela foi tão específica. E aquilo foi um azeite derramado em mim de uma forma linda, maravilhosa, que eu entendi que Deus estava falando comigo ali. E passei a ficar atenta a tudo a partir dali, né? E aí só recebi profecia, e foi incrível. É, E aí é isso. Então, qual é a mensagem que eu quero passar para vocês aqui? Que a sua confiança está em Cristo e no Espírito Santo. Às vezes a gente está buscando a aprovação do marido, dos filhos, dos amigos, das pessoas no trabalho, do mercado. E aí eu estou sempre falando de mim, porque a gente está sempre falando da gente. Mas Deus quer falar nesse dia e nesse capítulo aqui. Ser forte é ser confiante em Cristo. Porque Ele sabe quem você é. Ele sabe o que está no seu coração. E eu achei tão lindo essa parte que eu vou até repetir. É o brilho, eu até sublinhei, é o brilho profundo e aquecedor
que vem de saber que somos amadas e conhecidas profundamente. Ninguém vai conhecer mais profundamente do que Jesus e o Espírito Santo. Quando uma mulher é amada assim, dá para ver. Cristo Jesus nos abençoou com o favor dele. Está na hora de permitirmos que seu amor seja mais do que o suficiente e que deixamos de procurar realização em outro lugar. Então, quanto nós temos buscado realização em Cristo? E eu também tenho falado essa palavra aqui, que Deus tem falado muito comigo. Você cuida das minhas coisas, que eu cuido das suas coisas. E as suas coisas é tudo, suas emoções, seus relacionamentos, seus negócios. Eu vou cuidar para você, mas você tem que cuidar das minhas coisas. Então Deus tem falado muito sobre isso comigo. Está na hora de darmos, está na hora de darmos uma olhada no antes e depois de nossa alma. Está na hora de verdadeiramente apreciarmos o que Cristo fez e de construirmos a nossa confiança em cima disso. O que que você pode olhar para a sua vida em Cristo e perceber como você era antes e o que você fazia e como você se tornou ou tem se tornado em Cristo mais confiante, em Cristo mais agradável, em Cristo uma pessoa que está cheia do Espírito, dos dons do Espírito. O amor que ele provê nunca desvanece. Ele anseia nutrir ternamente cada uma de nós, a fim de que possamos florescer em seu amor. Então, o principal amor em que a gente precisa florescer é o de Cristo. Então, quando a gente faz isso, naturalmente, isso vai transbordar para todos os outros amores e sabores que a gente quer experimentar. E hoje eu queria abrir para uma pessoa só falar. Por quê? Porque eu estou apertada e eu vou sempre escolher uma pessoa para falar. E como no devocional passado eu não consegui ver a Carol falando, levantando a mãozinha para falar, eu queria saber se você quer contribuir com alguma palavra, Carol, hoje. Carol? Carol tá aí? Eu não sei se tá. Deixa eu ver. Tá. Carol? Será que ela tá me escutando, gente? Ela tá aqui. Gente, vocês estão me escutando? Todo mundo tá me escutando? Vocês estão por aí? Dá um ok aí pra eu saber se eu tô sozinha, se eu tô aqui. Tô aqui, tô aqui. Então fala, Carol. Não estão me ouvindo? Não, não estamos te ouvindo. Ela tá falando no chat. Então deixando tu falar, então te silenciando também, Carol. Ela tá sem som. Na outra ela não conseguiu, hoje de novo. Tem alguém que quer contribuir, que quer levantar a mão para contribuir? Eu quero sempre escolher uma pessoa para contribuir junto comigo, para finalizar. Tem alguém que gostaria que essa palavra falou com você? É, Adriana quer falar na última vez. Toma coragem, gente. Como é que eu vou convidar vocês para fazerem devocional comigo se vocês não querem nem falar no final aqui? Jana, Quem? eu posso falar? A Jaqueline fala. A Jaqueline falou da outra vez, não falou? Jaqueline, foi você que conversou comigo da outra vez, no último? Queria dar oportunidade para quem não falou. Quem não falou, me conta aí. Eu acho que no último eu não falei, Fran. Não sei. Se ninguém quiser falar, eu posso falar, porque fala sempre Pode comigo. falar. Posso? Pode falar, Fran. Ponto a essa retirada de lugar. A questão do estar calada, eu já tenho
tentado trabalhar. Eu me identifico também um pouco com você por ser expressiva demais. E eu até me escondo no meu trabalho, né? Como eu sou da arte, porque eu sou artista, eu posso. É uma mentira isso, sabe? Porque eu não devo tratar mal as pessoas, né? Porque eu quero ser muito sincera. É uma mentira que eu conto para mim mesma. Mas essa questão de se retirar, porque até eu estar calada, eu até estou conseguindo. Mas a cara, como você fala, o seu corpo fala muito, né? E eu acredito que o meu também fala. Então, isso eu vou levar para mim agora, realmente, da questão do retirar. Eu vou ao banheiro rapidinho. Esse testemunho da mulher do restaurante já aconteceu comigo. Ai, de novo, uma mentira. Eu tenho que contar para o meu marido porque ele é o meu protetor. Então, não aconteceu briga nem nada, mas poderia ter acontecido. E acho eu agora, ouvindo você, uma atitude de pouca sabedoria. Porque, pô, realmente, não estou me sentindo bem, vamos embora, pronto. Mas para me sentir amada, quantos likes, olha, fulano tá me olhando, você não tá reparando? Sabe, enfim, essa frase me tocou muito, me calar é um esforço, mas eu tenho que fazer para poder esperar em Deus. Para mim também é um esforço muito grande. E resumindo tudo que você falou esse fim de semana, eu estou fazendo uma campanha de oração de 21 dias, orando às 9 da noite. Uma coisa simples. E aí, de sexta para sábado, ou de sábado para domingo, eu sonhei com você, que você estava. De sexta para sábado, você falou agora do casamento. Você me contratou para sua empresa, que era para eu organizar papéis. Mas eram muitos papéis, mas folhas e folhas e folhas. E aí eu tô organizando, você falou, coloque em montinhos de 12. E eu fui colocando em montinhos de 12. Mas você saiu e demorou muito a voltar. Aí, de repente, você volta, senta numa mesa branca e come macarrão. E aí você fala, aonde estão os papéis? E eu falei, estão aqui, mas não estavam. Mas eu tenho a certeza que os papéis. E aí, depois, passado um tempo, não sei o que, você comendo macarrão, espaguete, nunca me esqueço. E aí você falou, fulana já organizou tudo, bem que eu tinha pedido para ela. Falei, aquele peso de, meu Deus, ela me contratou e eu fiz tudo errado. Saiu de mim, sabe? Então, não era para falar, porque às vezes eu acho que coisa da minha cabeça, mas como deu oportunidade, você falou do casamento, da mulher e tal, pode ser que alguma coisa faça sentido. Obrigada. Obrigada, Fran. Eu até postei essa semana de um leão, assim, parado e um monte de. Acho que era alce em volta dele, correndo. Eu acho que a gente tem que começar a se fazer a seguinte pergunta: eu posso? Ele pode comer, ele é o Rei Leão, ele poderia pegar qualquer um ali, ele poderia matar, ele poderia comer. Mas eu devo? Eu quero? A consequência do que eu vou fazer aqui é o que eu quero viver? É a gente parar de pensar só no primeiro degrau e sim pensar, se eu der o passo para esse primeiro degrau, ele vai me levar até aonde? Eu acho que é a pergunta que a gente tem que começar a se fazer. Você pode ser sincerona? Pode. Mas depois que você der esse passo, o que vai cascatear depois dele é o que você quer viver? Então, eu acho que é isso. É você começar a dar uma silenciada para entender. Tipo, quando a gente vai ficando mais madura, a gente vai entendendo que tem guerras que a gente quer entrar, tem outras que a gente não quer, que nem vale a pena. Entende? Não vai te edificar, não vai te alimentar. Então, às vezes, silenciar é o melhor caminho. Tem sido para mim, tá? E como eu sou, a minha dica é, como eu sou muito expressiva e intensa, eu preciso silenciar de uma maneira intensa também. E a maneira mais intensa que eu tenho de silenciar é me retirando. É saindo. Saindo literalmente. Eu saí de grupos onde eu não estava me sentindo bacana e eu não queria me expressar. E aquilo eu tinha que guardar o meu coração sobre aqueles acontecimentos. E eu guardei. Eu não tô lá, eu não assisto, eu não sei, eu não quero saber, eu fico sabendo depois. Então, meu coração está guardado a respeito daquilo. Então, eu acho que a gente tem controle sobre as coisas da gente.
do que os outros fazem. Não, a gente não tem controle, é problema deles. Então, eu acho que a gente tem que começar a criar meios e formas de guardar o nosso coração, se você é muito intenso, você precisa se retirar. Se você é menos intenso, consegue ficar ali e trazer sabedoria, ótimo. Então, é sobre isso, sobre ser confiante em Cristo. E faz a linha do tempo de vocês, a partir da conversão, como vocês eram, como vocês se sentiam, o que tinha dali para trás e o que já foi retirado. Quais as veredas que Deus já preencheu em você? Quais as mudanças que ele já promoveu que você já enxerga, mas que às vezes as pessoas ainda não enxergam e você fica tentando provar? Não prove nada. Simplesmente deixe que as pessoas, exatamente como a Vivi escreveu, pensem o que elas quiserem pensar, porque isso não está no seu controle. Sai fora e deixa que o advogado fiel vai defender o justo dele, o ungido dele. É ele quem vai fazer a sua justiça, é ele que vai fazer a tua justificativa, é ele que vai defender você na sua ausência, e é ele quem vai dizer quem você é quando você não está. Você não precisa dizer nada. Então, por hoje é só. Vou correr para ver o marido lá na mesa redonda, tá? Obrigada, gente. Fica com Deus, tá? Beijo.